Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, estamos começando mais uma live aqui pelo Primavera Royal Decor e no YouTube pelo canal Ir e Servir. Boa noite, Regina, tudo bem? Vamos chegando. Tem um botãozinho aí para quem já tá aí, ó. Um botãozinho, um aviãozinho que a gente chama, que é um sinalzinho, uma setinha que fica do lado aí dos comentários. E aí vocês podem clicar nessa setinha, no aviãozinho, né? E enviar essa live de hoje para quem você acha que gostaria de assistir ou para quem você acha que precisa ouvir, né, um pouquinho sobre a experiência da mesa da autora Dev Tyrus. Esse livro ele fala sobre o que está por trás do simples ato de você reunir a sua família ao redor da mesa, não em uma bancada de frente para a parede, mas ao redor da mesa. Então, nós já vimos, né, que o sobrenatural de Deus, de Jesus, está ali, né, atuando no momento em que nós estamos reunidos à mesa, e a mesa é o lugar que Jesus escolheu para se apresentar para nós, estar diante de nós, ou para que nós estejamos diante dele. Então, toda vez que nós estivermos assentados ao redor da mesa, pode saber que ali você está com uma presença sobrenatural, que é a do próprio Jesus, em qualquer momento do dia ou da noite. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu vou começar com uma oração, né, antes da gente entrar para falar sobre a palavra do Senhor, sobre os ensinamentos deste livro maravilhoso que são fundamentados na palavra de Deus, na Bíblia, né, que é o nosso grande livro sagrado e cheio de instruções, é o nosso manual da vida, né? Então, convido você a fechar os seus olhos, inclinar a sua fronte. Senhor meu Deus, Senhor, Criador de todo o universo, Deus misericordioso, Deus de amor, Deus de justiça. Senhor, eu te peço que esteja conosco essa noite, que abençoe, Senhor, tudo o que vai ser falado aqui, né? Que me use como canal para transmitir a mensagem que o Senhor deseja para esta noite. Guie, Senhor, as minhas palavras, para que elas atinjam o coração de cada pessoa que estiver ouvindo esses ensinamentos de hoje. Senhor, abençoe a internet também, para que tudo corra bem. E obrigada pela sua presença maravilhosa na nossa vida todos os dias. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Paloma. Todos vocês que estão aqui, muito obrigada pela presença. Vamos começar, né? Então, o capítulo de hoje é o capítulo 4, né? Já estamos no capítulo 4, uau! E o título do capítulo é Lugares de Honra. E a Dev começa esse capítulo com uma passagem linda, muito cheia de significado, de amor, né, que a gente vai ver o significado direitinho dela no decorrer do vídeo. Boa noite, graça e paz também, Paloma. Bom te ver aqui. A passagem está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, e está escrito: Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade e você comerá sempre à minha mesa. Então, isso daí essa passagem, né? Ela é o Davi, o rei Davi,
rei de Israel, falando para uma pessoa que o próprio Davi trataria essa pessoa com bondade e essa pessoa comeria sempre à mesa do rei. Nossa, que privilégio! Então a gente vai descobrir do que se trata isso daí direitinho. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero colocar para vocês uma experiência que a Dev traz aqui, uma experiência na vida dela, né? Que ela traz aqui no início do capítulo. Ela fala que ela conheceu uma pessoa, uma mulher, Cecélia, não é Cecília, é Cecélia mesmo. E essa pessoa, ela tinha uma estima muito baixa, ela se achava, né, inferior, porque é assim, essa Cecélia, ela era uma pessoa que no passado, né, ela tinha feito muitas coisas que destruíram, né, destruíram a vida dela e ela pensava que tinha destruído a reputação dela também. Então ela tinha muita vergonha das coisas que ela tinha feito no passado, mas aí depois ela se tornou cristã, né? E mudou de vida. Então as coisas que ela tinha feito de errado ficaram no passado, né? Mas ainda assim ela se sentia diminuída, né? E a gente se sente assim muitas vezes, né? Por causa de erros do passado. Mas eu quero dizer a você que mesmo com todos os erros, todas as coisas ruins que você fez no passado, que você ou eu tenhamos feito no passado, quando a gente recebe Jesus como o nosso Senhor na nossa vida verdadeiramente, quando a gente quer, né, se tornar semelhante a Jesus, e a gente busca isso através da leitura da palavra, através de oração, através, né, de ações de obediência às leis do Senhor, Jesus apaga esse passado, Deus apaga esse passado nosso. Ele é bem claro na Bíblia, que ele fala que ele perdoa todos os pecados, a sua vida passada ela já não conta mais nada. Então, a gente não precisa ficar se diminuindo por causa dos erros que a gente teve no passado, né? Se a gente já pediu perdão, se a gente já se derramou aos pés de Jesus, os nossos erros já foram perdoados por Ele. E aí a gente precisa também se perdoar, né? Então, voltando aqui para a história da Ceci, que é o modo carinhoso como a Dev chamava essa mulher, certo dia a Dev chamou essa mulher, Ceci, para tomar um chá na casa dela. Eu quero que você venha à minha casa, vamos tomar um chá comigo ali. E essa mulher, ela disse não, ela não aceitou o convite. E a Dev pensou, ela não pode, né? Essa semana ela não pode. Aí falou com a mulher assim, com a Ceci. Ceci, beleza, você não pode hoje, não pode amanhã, não pode essa semana? Vamos ver um dia que você possa. E a gente combina, mas eu quero que você vá lá na minha casa. Aí a mulher falou de novo, não, eu não posso ir na sua casa. Então nesse momento a Dev percebeu que ela não queria ir na casa da Dev, ser, né, como convidada para tomar o chá, porque ela não se sentia digna. Ela se sentia diminuída, inferiorizada em relação às outras pessoas por conta do passado dela. E aí ela foi clara com a mulher e ela falou, não, você vai, eu quero te receber na minha casa. Vamos marcar um dia. E aí marcaram um dia e a mulher aceitou o convite muito a contragosto, mas foi, né? Chegando lá, então, a Dev tinha preparado uma mesa que ela tinha pequena, né, na cozinha da casa. E aí ela colocou uma toalha de mesa, porque a mesa dela já estava mais velha, e aí ela não podia ficar o tampo da mesa parecendo que estava meio, para ela, né, para dona da casa, ela estava meio feia a mesa. Então ela botou uma toalha de mesa
e com os desenhos, né, de florais, colocou a xícara com o chá, preparou o chá, não fez nada demais, colheu umas flores do jardim da casa dela, que ela tinha, né, essa possibilidade, e colocou as flores lá naturais e pronto, foi isso. Ela não fez bolo, ela não colocou pão de queijo, ela não, nada assim de ficar incrementando a mesa. Diz ela que foi uma coisa muito simples porque ela queria conversar com essa mulher para saber como essa mulher poderia ajudar no trabalho que a Devi fazia com outras mulheres, né? Ela queria descobrir da Céci o que a Céci poderia agregar no trabalho da mentoria que a Devi fazia com as mulheres na mansão da mentoria dela. Então, quando essa mulher, essa Céci, chegou na casa da Devi e que ela viu aquela mesa preparada especialmente para ela, não tinha nada demais, hein, gente? Tinha uma toalha de mesa forrando, tinha flores que ela pegou do jardim da casa dela, botou ali para enfeitar, e a xícara com as coisas do chá. Quando a Céci viu essa mesa toda preparada, ela se sentiu uma pessoa muito especial, ela foi transformada naquele dia, né? E ela conversou isso com a Devi, ela falou isso com ela. Então naquele dia, a Devi, aquele simples ato de chamar a mulher para se assentar à mesa dela, aquele simples ato elevou e restaurou a dignidade da Céci, né? Quando ela lhe ofereceu um lugar de honra à mesa dela. Olha que importância, né? Foi em volta da mesa que a mulher, a Céci, descobriu os talentos e os dons que ela tinha, que ela nem sabia que tinha, que ela poderia usar para servir a Deus, para ajudar no trabalho com outras mulheres. Ali, naquela conversa ao redor da mesa com a Devi, a Céci descobriu o que ela tinha para oferecer, que ela nem sabia. Então, ali ela foi libertada de sentimentos ruins, ela foi libertada de uma vida de sentimentos, né, de inferioridade. Ela se sentia a última das pessoas, ela não se sentia digna de tomar chá com a Devi, né? A Devi, para quem não sabe, é a escritora deste livro que nós estamos estudando, tá bom? Por isso que eu tô falando tanto dela, porque é uma experiência que ela teve, né? E ela conta isso no livro, e isso é muito bom para a gente entender certas coisas, tá? Então, a partir daquele dia, olha o que um simples ato de você chamar alguém para vir tomar um chá aqui na sua casa, olha o que esse ato gera como consequência positiva. Presta atenção. A Céci, a partir daquele dia, ela começou a colocar a mesa para os seus filhos, ela nunca tinha feito isso. Então ela se animou, porque ela achou aquilo muito lindo, ela se sentiu uma outra pessoa quando ela estava ali sentada num lugar preparado especialmente para ela, num lugar de honra para ela. Então ela começou a fazer isso para os filhos dela. E aí não demorou muito, ela começou um pequeno negócio compartilhando esperança com outras pessoas, né? Então ela usava a vida, as dificuldades que ela teve que enfrentar, as coisas que ela tinha feito já, né, no passado, as dificuldades que ela teve, a transformação de vida que ela sofreu, que ela, graças a Deus, né, que aconteceu na vida dela, ela usava tudo isso para dar esperança a outras pessoas. Então, isso daí ela descobriu lá ao redor da mesa, né? Ela não sabia que ela podia fazer isso, que ela tinha esse dom. Então, o convite para tomar um pouco de chá à mesa da Devi comunicou o amor que a anfitriã tinha pela Céci, né? E ajudou
acesse a se tornar gradualmente uma mulher radiante e agradecida. Transformou a vida dessa mulher. Um gesto de chamar, de convidar a Céci para tomar chá na casa dela. Só isso. Vê se não tem uma coisa de sobrenatural aí, gente. Como que você, né, não vai dizer que Jesus está ali operando? Claro que Ele está. Ninguém tem o poder de transformar a vida do outro assim. Quem transforma é Deus. Só. Né? A gente é só um instrumento usado por Deus para que Deus faça a transformação que Ele deseja, no lugar que Ele deseja, na hora que Ele deseja. Não é isso? Então, quando uma pessoa ela se sente indesejada, rejeitada e sem valor, você pode levar essa pessoa à sua mesa e o senso de valor dela vai ser elevado. Então você quer ajudar uma pessoa que está mal, que está se sentindo, né, a última das criaturas, assim, em questão de inferioridade, né, você pode convidá-la para um momento à sua mesa. Pode ser uma vez, pode ser várias vezes, pode ser uma coisa repetidamente usual, pode ser. Né? Lá no 2 Samuel 9, versículo 7, que eu li aqui mais cedo, que está escrito que o Davi, né, falou, você comerá, o rei Davi falou, você comerá sempre à minha mesa. Ele convidou, né, ele instituiu que essa pessoa com quem ele estava falando ia participar todos os dias de uma refeição, não sei quantas, né? Pelo menos uma, à mesa do rei. Então aquilo ali ia ser uma coisa certa e frequente. Que coisa linda! E a gente já vai decifrar essa mensagem. Então, ó, será que tem alguma coisa, isso tudo que a gente viu do senso de valor da pessoa ser elevado à mesa, né? Quando a mesa é preparada para ela se sente uma pessoa especial e o valor dela como pessoa é elevado, né? A autoestima dela é elevada. Será que isso tem a ver com o que Jesus disse? Olha o que Jesus disse. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Isso está escrito em Marcos, capítulo 9, versículo 41. Não tem tudo a ver com esse momento à mesa, com essa elevação de autoestima, não é? Então, no Antigo Testamento, a Bíblia toda, né, ela está repleta de exemplos de transformações ao redor da mesa. E o Antigo Testamento tem um exemplo maravilhoso disso, né, de que um simples ato à mesa pode, um simples convite para participar da mesa pode ocasionar. Que é exatamente a história que está em 2 Samuel, capítulo 9, no versículo que nós lemos. Então, de quem é essa história? Em Israel, cerca de 1000 anos antes de Jesus, um jovem nasceu, né, na casa do rei, no palácio do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel, tá? E o rei Saul tinha um filho, tinha alguns filhos, né? Dentre esses, tinha um filho chamado Jonatas. O Jonatas era muito amigo de Davi. E Jonatas tinha, em certa altura da vida, ele teve um filho chamado Mefibosete. E o Jonatas e o Davi eram muito amigos. E os dois prometeram um para o outro que sempre cuidariam um do outro, né?
E aí, Jonatas sempre cuidou do Davi, no sentido de que quando Saul ficou sabendo que Deus tinha mandado ungir Davi para ser o próximo rei, Deus escolheu Davi para ser o próximo rei de Israel, né? Então, Saul era o rei. O filho de Saul, Davi não era filho de Saul. Davi não era da linhagem desse rei, Saul. Mas Deus destituiu Saul do trono, falou, não tirou Saul, né? Mas ele falou, quando o reinado de Saul acabar, o próximo rei não vai ser nenhum dos filhos de Saul, vai ser Davi. E quando Saul ficou sabendo disso, ele ficou com ódio e ele tentou por diversas vezes matar Davi. Que ele matando Davi na cabeça dele, matando Davi, um dos meus filhos vai ficar com o trono, né? Como se a vontade de Deus não tivesse importância nenhuma, né, nessa história. Então, o Jonatas, ele sempre advertia Davi, ele falava, Davi, meu pai tá te procurando, ele vai lá não sei aonde te procurar, foge, foge. Então ele sempre mandava um mensageiro, ele ajudava Davi, ele escondia o Davi, sempre ajudou. Então eles eram muito amigos. E aí, o rei Saul, ele estava assim, muito desobediente a Deus, sabe? Ele tinha deixado Deus de lado e ele estava perdendo todas as guerras, porque assim, Deus, no Antigo Testamento, né? Quando o rei ou o general do exército de Israel, ou o rei, ou né, o comandante, quem estava à frente de Israel, desobedecia, rei, ou quando o povo desobedecia a Deus, né, eles perdiam as batalhas. E aí, sempre quando eles perdiam as batalhas, era porque Deus estava avisando, tem alguma coisa de errado entre vocês aí. Então, e quando o povo era obediente, quando o rei era obediente, quando, né, o dirigente da nação era obediente a Deus, todas as batalhas onde eles se enfiavam, onde eles, né, que eles precisavam fazer, realizar, eles ganhavam. Não importa quantas pessoas, quantos inimigos eram, qual o tamanho do exército inimigo, o exército de Israel sempre ganhava. Então o rei Saul estava muito desobediente e aí eles estavam perdendo muitas batalhas, o povo estava muito descontente, né? Claro, as mulheres estavam perdendo os maridos, estavam morrendo lá no campos de batalha, os filhos perdendo os pais, então a cidade, o reinado não estava muito bem não. Aí teve uma batalha que o rei Saul ele perdeu para os filisteus e o rei Saul acabou morrendo nessa batalha também. Então, quando a mulher que cuidava da criança, né, de Mefibosete, que era uma criança na época, o filho de Jonatas, quando Saul morreu na batalha lá contra os filisteus, os filhos dele todos morreram, inclusive Jonatas. E sobrou então, da linhagem do rei Saul, sobrou só Mefibosete. E a moça que cuidava do Mefibosete, a ama dele, ficou com medo, né? Quando ela soube que o rei Saul tinha morrido e o pai do Mefibosete também, ela ficou com medo de que quem fosse assumir o trono lá de Israel fosse matar o único sobrevivente que tinha da linhagem do rei, para poder ficar com o trono, né? E então ela temeu pela vida de Mefibosete e saiu correndo do palácio para fugir, levando Mefibosete junto com ela. Só que nesse tumulto que ela estava toda apressada, ela deixou o menino cair do colo, né? Não sei, deve ser acidentalmente, óbvio. E o menino ficou com uma deficiência nos pés, né? Para sempre. Os pés dele ficaram aleijados para sempre. E o Mefibosete foi então morar num lugar, né? Foi criado, que ele era criança ainda quando ele saiu do palácio. Ele foi criado então numa situação de
de muito pouca estrutura. Na verdade, ele virou uma pessoa às margens da sociedade, né? Porque ele não tinha recurso financeiro, ele era desprezado por causa da sua deficiência, né? Então ele era uma pessoa que não tinha valor nenhum para a sociedade. E ele se sentia assim, com certeza. Né? Eu tô aqui falando que ele se sentia, mas não tem, né? Ele era desprezado pela sociedade. Então ele devia ser assim, a autoestima dele devia ser lá embaixo, negativa. Coitado. E essa história está registrada em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Tá? E aí, ele viveu muito tempo escondido, né, com vergonha do que ele se tornou, né, vivendo num lugar desolado, longe do palácio, o lugar que ele tinha para viver. Na verdade, ele era uma pessoa que deveria ter posses, né, porque ele era o neto do rei. Mas ele não tinha esses recursos que ele tinha direito, né? E aí, quando certa vez Davi, passou muito tempo, né? Aí Davi se lembrou, assim, do Jonatas, do amigo dele, Jonatas. E aí ele perguntou para um antigo servo de Saul, uma pessoa chamada Ziba. Ele perguntou: Ziba, resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade a Deus? Porque Deus estava sendo tão bom com Davi, e o Davi estava, né, Israel estava passando por um período de paz. Ele não precisava mais se dispor o exército dele para batalhar contra os inimigos. Então Israel estava passando por um momento de profunda paz. Então Davi podia pensar em outras coisas que não fosse guerrear, né? Que não fosse defender o seu território, defender o seu povo, buscar o povo do inimigo que foi, porque, né, por várias vezes os inimigos capturaram parte do seu povo. E ele foi lá e recuperava tudo com as bênçãos de Deus, né? Então, passando esse período de paz no reinado dele, ele começou a pensar no amigo, no Jonatas, e aí perguntou para Ziba, falou: Ziba, você sabe se tem ainda alguém vivo da família de Saul? Eu quero muito mostrar a Deus a minha gratidão através dessas pessoas aí que restaram, né? Cadê esse pessoal? Onde que eles estão? Aí Ziba respondeu: tem uma pessoa, o filho de Jonatas, aleijado dos pés. Aí o rei perguntou, o rei Davi: aonde que ele está? Aí Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazer o filho de Jonatas de Lodebar. E quando Mefibosete, o filho de Jonatas, neto do rei Saul, compareceu diante de Davi, Mefibosete se prostrou em terra, com o rosto em terra, né? Fez reverência ao rei. E aí Davi perguntou: Mefibosete? Como se quem perguntasse assim: é você, Mefibosete, o filho de Jonatas? Aí ele respondeu: sim, sou o seu servo. Então, imagina só, Mefibosete, aleijado de ambos os pés, ele foi criado por uma estranha, né, uma pessoa que não era da família dele, uma pessoa que não tinha posses, né? Então ele vivia num estado vivia longe do palácio, e então ele deveria ser uma pessoa triste, se sentir rejeitado, solitário, né? Deveria ser uma vida muito difícil. E certamente ele teve medo que o rei fosse matá-lo, né? Que o rei estivesse, ele mandou me buscar lá naquele fim de mundo para acabar com todos os descendentes de Saul, né? E acabar com essa questão, né? Então, possivelmente Mefibosete pensou isso também, né? Deve ter passado isso na cabeça dele. Mas aí Davi, muito esperto, falou com ele assim: não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com seu pai.
vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Isso daí é aquele versículo que a gente estava lendo inicialmente, né? Então, Davi estava prometendo a Mefibosete que Mefibosete teria todas as posses que era da família dele. Então, ele seria dono do que já era dele, mesmo por direito. E ele, a partir daquele dia, ele teria um lugar à mesa do rei, todos os dias. Isso daí tem um significado muito profundo, né? Porque Davi é como se Davi estivesse falando com ele assim: Mefibosete, além de você receber a sua herança, que é sua por direito, você também poderá comer à minha mesa. Não era obrigação do rei Davi deixar Mefibosete comer à mesa dele, principalmente todos os dias. Mas Davi queria mostrar a sua gratidão a Deus. Por isso ele fez esse gesto, que ele sabia muito bem que tinha um significado muito profundo. Davi honrou aquilo que ele tinha falado com um amigo dele, que os dois, né, cuidaram, assim como Jonatas cuidou muito bem dele em vida. Davi estava ali para cuidar da sua descendência, do seu filho, né, do filho de Jonatas, seu melhor amigo, e dando a ele um lugar à mesa do rei. Naquela época, né, certamente Mefibosete não era uma pessoa considerada digna para se assentar à mesa do rei. Mas Davi não estava nem aí. Davi preparou um lugar de honra para Mefibosete, à mesa dele, à mesa do rei. Então, quando Davi fez isso, ele restaurou Mefibosete, né, a essência, a pessoa, a dignidade de Mefibosete. Ele apagou, com certeza, ali naquela hora, naquele momento, ele apagou a dor de Mefibosete, a dor da rejeição, quando ele declarou: você comerá sempre à minha mesa. O amor próprio e a autoestima de Mefibosete foram renovados ali naquele momento, eu tenho certeza. Todos nós temos. E aí, Davi fez saber a todas as pessoas do reino o quanto Mefibosete era importante. E que Mefibosete era importante, assim como todas as outras pessoas, né? Ele colocou Mefibosete em pé de igualdade na importância como ser humano a todas as outras pessoas, quando ele convidou Mefibosete para comer à mesa dele, todos os dias, né? Então, Davi poderia ter falado assim: olha, meu querido, eu vou te dar um quarto aqui no palácio, você vai dormir aqui no palácio, você vai morar na casa do rei, no palácio do rei. Ou eu vou te dar uma quantia em dinheiro, além daquilo que você já tem, que já é seu por direito, eu vou te dar uma quantia de dinheiro para te ajudar, para reparar todos os anos que você ficou perdido, né? Apesar de Davi nem ter culpa de nada, né? Mas ele sabia que quando ele convidasse Mefibosete para se assentar à mesa dele, ele estaria mexendo profundamente nos sentimentos de Mefibosete, no sentimento de rejeição que ele teve a vida inteira dele, desde quando ele foi levado do palácio até o momento em que ele foi convidado para se sentar à mesa do rei. Então ali uma pessoa foi retirada das profundezas da tristeza e foi restaurada. É uma história linda. E a gente pode fazer isso na nossa casa. A gente pode fazer isso todos os dias, a gente pode fazer isso de vez em quando, eventualmente, né? Não importa quão simples ou sofisticada seja a sua casa. Há algo de especial em oferecer
a uma pessoa um lugar à mesa. É diferente você oferecer um lugar à mesa da sua casa e você dizer, é diferente, ó, e você dizer, vamos comer ali no restaurante. É diferente, por quê? Porque quando você chama uma pessoa para participar de um momento dentro da sua casa, ao redor da sua mesa, você está trazendo ela para dentro. Tá bom, Paloma, mas vai ficar gravado, tá? Aí você, depois, se você perdeu alguma coisa, você pode ver depois, tá bom? Então, é diferente, né? A gente chamar uma pessoa para vir participar de um momento à mesa da nossa casa e convidá-la, a mesma pessoa, para ir comer com a gente num restaurante, né? Participar de um momento num restaurante. É diferente, por quê? Porque quando você chama alguém para sua casa, você está trazendo essa pessoa para a sua intimidade. Você está honrando uma pessoa, você está dizendo a ela, olha, você é tão importante para mim que eu vou abrir as portas da minha casa para te receber. Abrir as portas da nossa casa é como a gente abrir o nosso coração para alguém. Então, a gente tem que ter isso em mente, porque hoje em dia, né, com essa vida tão prática que a gente tem por causa das coisas que estão tão corridas, a gente... tive uma experiência com minha prima Gabriela, com um simples café da tarde. Olha que coisa linda. Muito bem, Paloma. É maravilhoso, né? Esses momentos. A gente perde muito disso daí quando a gente tá em outro lugar, sabe? Porque quando a gente tá em casa, é o momento que a gente tem. É diferente. Quando você tá na sua casa, você consegue falar coisas que no ambiente externo você não consegue. Você não tem clima ou não tem, talvez, a atuação tão, né, sobrenatural de Jesus ali naquele momento. Você está tão rodeado de outras coisas que não presta atenção direito no que o outro está falando, ou você não quer que outras pessoas escutem o que você está falando, né? Então, esse tipo de experiência, esse tipo de coisa, isso daí a gente perde quando a gente não... quando a gente troca a mesa da nossa casa pela mesa do restaurante, né? Ou pela mesa da cafeteria. Então, quando a gente chama uma pessoa para a nossa mesa, é diferente, é restaurador. E não acontece a mesma coisa quando é numa mesa de restaurante. Você pode trazer a pessoa, mas eu não sei receber. Gente, não precisa saber receber, não. Você coloca uma mesa, você vai chamar para quê? Para tomar um café? Faz o café igual você faria para você. E a pessoa vem e toma o café, que é aquele ali que você toma. Você come pão com manteiga e toma café com leite? É isso que você vai servir, tá? Não precisa ficar inventando. Se você quiser inventar, beleza. Mas eu não tenho tempo. Então não inventa. Mas chama a pessoa. Vocês vão ver que coisa maravilhosa, que experiência edificante e sensacional, extraordinária, de outro mundo, vocês vão ter ali naquele momento. É muito sobrenatural, é muito edificante, é maravilhoso. Quem não experimentou, gente, porque fala, minha casa é muito bagunçada, eu não tenho tempo. Arruma tempo, né? Tira aí do dia, planeja com antecedência, aí fala assim, nesse dia eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas essas 3 coisas aqui, não são essenciais. Então eu vou tirar essas 3 coisas e vou chamar a fulaninha ali que tá precisando, né, de desabafar, precisando de uma ajuda, ou então uma pessoa que eu gosto tanto que eu não consigo encontrar mais com meu vizinho, que eu gosto muito, vou chamar para tomar um café. É um café mesmo, ou um chá, faz igual a Dev, né? Ela não fez nada, ela só serviu o chá. E foi ali, com aquele chá, só o chazinho, mais nada, não tinha nada de comer.
Ali que elas experimentaram, né, um derramar do Senhor na vida da mocinha que estava precisando descobrir as coisas que Deus queria revelar a ela. Não é isso? Então, você pode fazer isso, é um desafio, né? Vamos fazer esse desafio de chamar alguém para partilhar o alimento ao redor da sua mesa? Um pãozinho que seja? Vamos lá, vamos tentar? Essa semana, vocês tentem aí, uma vezinha, ou chamar a vizinha, ou chamar, né, se você mora com algum parente que não fica muito tempo em casa, e aí quando ele for ficar em casa, né, o marido ou um filho que estuda fora e está aí nas férias, faz uma mesa e compartilha aí o alimento, e depois vocês vão, se quiser contar a experiência, pode contar aí embaixo. Eu depois vou deixar esse vídeo gravado lá no feed, aí vocês podem comentar como é que foi a experiência de vocês. Então, a casa também não precisa ser uma casa sofisticada. A casa pode estar bagunçada, gente, não tem problema não. Vocês pegam as coisas que estão assim à vista, dá uma organizada básica, assim, só para naquele local, naquela sala, para não precisar ficar arrumando a casa inteira. Organiza o banheiro também, porque a pessoa pode querer usar o banheiro, né? Então não precisa de muita coisa assim, não, tá? É claro que é bom que a casa sempre esteja em ordem, né? Não tô aqui apoiando bagunça, não. Mas nem sempre a gente consegue, ainda mais quem tem criança, né? Que as crianças bagunçam muito, verdade. Mas a questão aqui é outra, né? A experiência ao redor da mesa. Então, as pessoas apreciam a hospitalidade muito mais do que ir a um restaurante. Elas apreciam, elas são capazes de nem comer nada dentro da sua casa, mas elas, se eu tiver que escolher, vou comer um pão, vou dar o exemplo de novo do pão com manteiga. Vou comer o pão com manteiga ou na sua casa, ou então um jantar maravilhoso, sofisticado lá na rua. Pela hospitalidade, pelo ambiente aconchegante, pelo simples fato dela se sentir importante o suficiente para entrar na sua casa, ela vai preferir ir para sua casa. Tá? Então, se você fizer essa enquete aí, você vai descobrir isso. Então, a demonstração da hospitalidade, ela começa dentro da nossa casa, né? Então, se você ainda não fez, eu sugiro, e também a Dev sugere também, né? Na verdade, a sugestão é dela, mas eu super concordo. Sugere dar aos seus filhos um lugar de honra à mesa, porque é uma maneira poderosa, né, de demonstrar que eles ocupam um lugar privilegiado na família. Além de você fazer um lugar de honra para os seus filhos, você também pode fazer um lugar de honra para o seu marido. Se tem maridos ouvindo, você pode fazer um lugar de honra para sua esposa. Coloca né, faz do jeito que você, porque o homem não sabe muito, né, mexer com essas coisas de mesa, assim, de organização da mesa. Mas tenho certeza que do jeito que você fizer, você deixa a pessoa arrumar a mesa, aí depois você vai e coloca uma coisa especial, né? Você pega uma taça especial, coloca na mesa para sua esposa, aí fala, olha, aí elogia ela, né? Eu vou explicar melhor como que funciona esse lugar de honra à mesa. Tá? Então, mas é importante que a gente faça. Então, você pode fazer lugar de honra à mesa para os seus filhos, pode fazer para o seu marido, o marido pode fazer para a esposa, né? Para mostrar o valor dessas pessoas para a família, para mostrar que essas pessoas são importantes. Porque a gente pensa, né, que é muito lógico que o meu marido tem valor para mim, é muito lógico na minha cabeça. Mas eu não sei como é a cabeça dele.
É muito lógico na minha cabeça que o meu filho é muito importante para mim. Mas eu não sei a cabeça dele. Se a gente não falar, eu não sei se eles vão saber, né? Então, teve uma vez que o meu filho perguntou assim para mim, não, brincadeira, né? Mamãe, o que você... Ele sabe que eu gosto muito de chocolate. Aí ele perguntou para mim assim, mamãe, o que você prefere? Chocolate ou eu? Aí eu falei, é claro que eu prefiro você, 1000 vezes. Aí ele falou assim, 1 milhão de chocolates ou eu? Eu falei, você. Aí ele ficou com uma carinha assim, como assim? Você prefere eu do que 1 milhão de chocolates? Eu falei, eu prefiro você. Ele não sabia, olha só, na cabecinha dele, ele imaginava que eu preferia 1 milhão de chocolates a ele. Então, as pessoas não sabem o que passa dentro da nossa cabeça. Se a gente não falar, eles não vão saber. Aí ele aí, ó. Pra não falar que eu tô mentindo, é verdade ou não é? Sim. Tá vendo? Manda um oi pra galera aí. Oi. Então, tudo bem aí? Tá. Então a gente precisa falar, né? E esse lugar, quando você faz um lugar especial na mesa ou prepara uma mesa especialmente para a pessoa, né? Não precisa ser uma mesa cheia de coisas, cheia de adereços, pode ser uma coisa simples, mas você fala, olha, eu fiz para você. E a pessoa vai se sentir, né? Com a autoestima elevada, ela vai, ó, como assim? Eu sou importante para você? Uau, eu nem sabia, né? Ou então eu sabia, mas eu tinha esquecido, porque às vezes a gente, né, passa tanto tempo sem falar essas coisas um com o outro, que às vezes a gente até esquece. Então, nós precisamos honrar as pessoas que estão dentro da nossa casa, né? A honra começa dentro da nossa casa, tá bom? Então, à medida que a gente começa a compreender o que Deus planejou a mesa para ser um lugar de dignidade e santidade em sua casa, em nossa casa, nós seremos capazes de separar um lugar de honra para os nossos filhos à mesa, restaurando o amor próprio dos filhos e dando a Jesus, que é o pão da presença sobrenatural, uma oportunidade de trabalhar no coração dos nossos filhos, né? Então, olha a importância. Por exemplo, o que a gente, quando tem um aniversário de alguém, o que a gente faz? A gente, né, muitas pessoas preparam uma mesa especial. Ah, hoje eu vou fazer um almoço especial em comemoração do aniversário do meu filho. Aí coloca uma mesa bonita, faz uma comida especial, né? E coloca lá a mesa e todo mundo come junto e faz um suco diferente do que faz todo dia, ou põe um refrigerante, sei lá, alguma coisa que a pessoa gosta, né? Quando é criança, você pode usar até guardanapos com temas infantis, pratinhos, copinhos descartáveis de papel, né? Com aqueles desenhos do personagem que eles gostam. Ou pode botar um bonequinho na mesa, né, que eles gostam. Então a gente sempre arruma, né, nos momentos especiais, nos momentos de aniversário, por exemplo. Mas, então nesse dia a gente faz uma mesa de honra para o aniversariante, não é verdade? Mas a gente não precisa fazer uma mesa de honra só no dia do aniversário, né? Um lugar de honra para essa pessoa só no dia do aniversário. A gente pode estender, fazer esse lugar de honra várias vezes, uma vez por mês, uma vez por semana, os mais animados aí. Você pode fazer um lugar de honra com certa frequência, né? Em vez de ficar esperando um ano para fazer de novo. Então, como que a gente pode fazer um lugar de honra para a pessoa? Nós podemos usar uma louça, que é aquela louça que fica guardada, que a gente só usa para as visitas. Por que a gente só usa a louça bonita para as visitas? A gente tem que usar com as pessoas da nossa casa também. Não são as pessoas da nossa casa que são as pessoas mais importantes da nossa vida?
Então nós temos que usar as coisas bonitas com elas, né? Não precisa usar todo dia, ok? Você tem medo de quebrar? Beleza, mas ó, lembrando que as coisas que não se quebram, não estragam, são aquelas que a gente não usa. Porque as coisas que a gente usa, elas quebram, elas estragam, e é porque a gente tá usando. Tá, então, você tem uma louça bonita aí, coloca uma louça bonita esse final de semana para fazer uma mesa de honra para alguém da sua família, né? Ou você não quer usar a louça bonita, mas você tem uma taça bonita, um copo bonito, que vocês nunca usam na hora do almoço ou na hora do jantar, pega o copo bonito, então usa a louça comum, pega o copo bonito, né? Ou então coloca flores na sua mesa, em vez de usar, pode usar as louças normais e coloca flores. Ou então faz uma comida especial, né? Se você tem mais planejamento, mais tempo, faz uma comida que a pessoa gosta. Por exemplo, meu filho gosta de brócolis, frango, arroz e feijão. Arroz, feijão, frango e brócolis. Tá falando ali, ó. É o prato preferido dele. Eu vou fazer o prato preferido dele. Que não é todo dia que ele come isso. Essa combinação específica, né? Então, ele vai... hoje tem a comida que eu prefiro. Ele vai ficar todo feliz, né? Então, essa é uma forma de fazer um lugar de honra, né? Outra forma, aliás, falando agora sobre a taça, porque a Dev, ela conta aqui nesse livro um episódio de uma amiga dela, que ela comprou, ela e o marido estavam comemorando 15 anos de casados, aí viram eles gostavam muito de negócio de velejar, eles eram fascinados, a família era fascinada por velejar. E aí eles estavam passeando em algum lugar, e é coisa boa esse assunto. Obrigada. E aí eles compraram uma taça, né, com desenho, um desenho de barco, a vela, e aquela taça era uma taça muito especial para eles, porque significava um aniversário de 15 anos de casamento, coisas que eles gostam, uns significados, né? Que quem olhasse para aquela taça, a taça custou $2, né? Ou seja, baratíssimo lá, né? Para eles, para a gente também, $2. E tinha um significado, então aquela taça ficava guardada. Aí certo dia essa moça, essa amiga, ela resolveu pegar essa taça, era um aniversário do filho dela, de 9 anos. Ela pegou a taça e colocou a taça do lado do prato do filho, do aniversariante. E o filho viu aquela taça e ele sabia que aquela taça era especial. E ele falou, nossa, minha mãe colocou essa taça para eu usar? Por quê? E ele ficou assim, todo mundo usando copo normal e eu vou usar essa taça linda aqui, essa taça que minha mãe guarda lá com tanto carinho e ninguém mexe nela? Aí a mãe dele falou, hoje é seu aniversário, hoje nós comemoramos 1 ano a mais de vida, graças a Deus. E porque é um dia especial na sua vida, você foi contemplado com a taça de honra. Eles chamaram essa taça de taça de honra. Então foi a primeira vez que eles usaram essa taça como um motivo de celebração, um motivo para honrar, né, as pessoas. Então, você quer pegar seu prato? Pega, pode pegar. Isso. E aí, depois disso, virou um costume na família dela, ela fazer sempre assim. Toda vez que ela ia celebrar alguma coisa, né, que alguém precisava, um filho fazia um gol, aí ela colocava aquela taça especial para o filho usar. O marido tinha uma coisa boa lá no trabalho, aí ela colocava a taça para o marido beber nela aquele dia. A filha passou lá na prova de motorista,
colocou a taça para a filha. Então ela começou, ela fez, né, um novo costume na família. Ela incluiu uma tradição na família dela, que era a tradição da taça de honra. Então toda vez que tinha aquela taça à mesa, as pessoas já da família já falavam: opa, tem alguma coisa boa aí para alguém hoje, o que será? E as pessoas compartilhavam ali à mesa a sua conquista, né? Até mesmo as suas derrotas. Por quê? Só de um dos filhos, ou no caso foi a filha dessa amiga que ela passou um dia muito ruim, né? Ela era jogadora de vôlei na escola, né? Jogava vôlei na escola, e aí foi um dia muito ruim para ela por vários motivos. E aí ela não se rebelou, ela não, né? Ela se portou muito bem diante dos desafios. Ela se portou muito bem, né? Então a mãe dela resolveu colocar a taça de honra para ela pelo comportamento dela diante das dificuldades. Então ela foi honrada também, apesar de ter tido um dia péssimo. Ela soube se controlar, ela soube, né, se manter a linha. Então ela foi honrada também por isso, né? Olha que legal. Então esse é uma tradição, né, que foi inserida na família, que a gente pode fazer na nossa casa também. Você tem um copo diferente, ou você tem um talher diferente, ou você tem um prato, que é só um, que tá lá, e você fala: esse prato aqui sobrou daquela coleção que quebrou toda, só sobrou um prato. Põe esse prato como sendo o prato da honra. Esse talher aqui só tinha um que eu ganhei, não sei do que. Põe esse talher como sendo o talher da honra. A taça, faz a taça da honra também. Você vai ver que vai ser muito legal, né? Pode ser outra coisa também da honra, pode ser uma cartinha da honra, pode ser qualquer coisa que você, à mesa, que você coloque para a pessoa ali, né? E ela vai entender, a sua família inteira vai entender que aquela pessoa ali está sendo honrada naquele momento. Então, e aí você vai, com esse gesto, quando você inclui uma tradição de honrar as pessoas na sua família, você vai criar momentos na memória dos seus filhos, do seu marido, na sua memória, na memória de quem estiver presente ao redor da sua mesa. Você vai criar memórias afetivas, você vai criar coisas que vão colaborar para o vínculo familiar, sabe? Vocês vão se transformando em uma família cada vez mais unida. E aí toda vez que alguém falar não sei o que da taça, um vai entender, o outro vai entender, todo mundo vai se olhar, São coisas boas, são coisas, esse tipo de coisa que fica, né, na vida da gente, que nos edifica e que nos une como família e que nos transforma internamente, mesmo sendo uma coisa tão aparentemente bobinha, né? Mas não é bobinha, não. Tentem fazer, experimentem fazer aí na casa de vocês. Então, tem o lugar de honra solitário também. Tem algumas pessoas que que moram sozinha, ou que não possuem, né, não tem a possibilidade de fazer esses momentos à mesa. Não sei, ou porque, por exemplo, a esposa e o marido trabalham, os dois, vamos supor, os dois trabalham de plantão, e aí enquanto um está trabalhando num horário, o outro está trabalhando no outro horário, então não se encontram muito, não tem muito esse tempo de fazer esse momento à mesa, né? Então você pode fazer sozinho, faz só para você, tá? Ou então, né, pessoas que já são viúvos ou que nunca
nunca se casaram, não têm família, moram longe de todo mundo, você pode fazer uma mesinha, um lugar à mesa, um lugar de honra só para você, né? Então, por favor, não coma de pé junto ao balcão da cozinha, não coma de pé vendo televisão, não senta no sofá para ver TV e comer ao mesmo tempo. Ah, é só para mim, não vou arrumar nada não. Não faz isso não. Faz um lugarzinho à mesa assim para você, sabe por quê? Porque ali à mesa você não estará sozinha. À mesa estarão você e a presença sobrenatural de Jesus. Jesus vai estar trabalhando ali no seu coração. Ali. No mesmo que você esteja sozinha, Ele é o pão da presença. Ele estará ali, à mesa, diante de você. Ele vai trabalhar em você ali. Para provar, a Dev traz, isso daí que eu tô falando, traz, que na verdade não fui eu que falei, né? Foi a Dev. Ela traz um exemplo da sogra dela, né? Um exemplo que ela conheceu bem de perto. Então a sogra dela, que tinha a sogra e o sogro, e os dois eram muito próximos, e os dois viajavam fazendo missões, né? Pregações. Então eles, até que o sogro dela morreu. Então a sogra ficou sozinha, né? Na casa dela. E aí ela ficou, parecia que ela não conseguia sair daqui. Um ano depois, um ano se passou e ela ainda parecia que estava de luto. Ela não conseguia sair daquela situação, daquela tristeza. Você olhava para a pessoa, ela era triste, né? Claro, perdeu o companheiro da vida, totalmente compreensível. Mas ela não era mais a mesma pessoa de antes, né? E compreensível. Mas então ela não conseguia se sentar à mesa mais para comer sozinha, né? No caso, porque o marido havia falecido. Quando ela se sentava à mesa, ela ficava sempre lembrando dos momentos, né, dela com o marido, e aí ela sofria muito com a ausência do marido dela. Por isso ela resolveu que ela ia fazer, e ela fazia isso. Ela fazia um sanduíche e comia em frente à televisão. Ela sentava no sofá e comia o sanduíche vendo TV. E ela não tinha mais os momentos à mesa, né? Aí a Dev falou com a sogra, falou: não faça isso. Por favor, pega umas florzinhas naturais que você gosta, né? Que a sogra dela gostava muito. Pega as florzinhas naturais, acende uma vela para ficar bonitinho o lugar onde você está e senta à mesa para comer. Não fica vendo TV, não vai lá pro sofá, não. Senta à mesa. Pega a sua Bíblia, né? Se você quiser ler enquanto estiver comendo. Que ela gostava muito de fazer isso antes do esposo morrer. Então a sogra dela falou: tá bom, vou tentar. Aí ela começou a fazer um lugar só para ela, na mesa. Então, algumas semanas se passaram e a sogra começou, né? E a sogra deu a notícia, né, para ela de que ela agora estava com uma expectativa muito grande para o próximo momento dela à mesa. Então ela fazia o momento à mesa, solitária, e ela já acabava aquela hora ali, ela já ficava ansiosa para a próxima vez que ela ia se assentar à mesa. Ou seja, ela não só estava gostando, como ela estava esperando ter aquele momento de novo, né? Então ela já começou a mudar, né? Já começou a mudar o interior da pessoa, né? Só porque estava se sentando à mesa. Então ela tinha muitas
muitos insights, né? Muitas ideias, muitas revelações ali sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor, porque ela gostava de ler a Bíblia naquele momento. Então ela tinha muitas revelações ali, naquele momento que ela se assentava à mesa para comer, no lugarzinho solitário dela. Então, ela gostava de dizer, depois, né, de um certo tempo, ela falava assim que ela não estava jantando sozinha, ela jantava regularmente com seu marido rico judeu, seu rico marido judeu, né? E ela se tornou uma nova mulher. O rico marido judeu, né, gente, é Jesus, né? Ele é rico porque ele é dono de todas as coisas. E é judeu e é marido dela, porque Jesus não fala que nós somos a igreja, que a igreja vai se casar, né? Vai ter o banquete do casamento com o cordeiro. Por isso que ela fala isso. Então, ela começou a dizer que ela estava jantando regularmente com o rico marido judeu, que é Jesus. E ela estava certa, né? Então, Jesus começou a operar ali no coração dela, ao redor da mesa. Enquanto depois que ela resolveu voltar, né, para a mesa, e ele transformou aquela dor, aquele luto, aquela tristeza que ela estava sentindo em algo bom. E agora ela era uma nova pessoa, né, uma pessoa animada, como ela era antes. Então, ó, faz a diferença, mesmo você que é sozinho, que você não tem condições de arrumar a mesa para você e mais alguém, faça só para você. Faça só para você que Jesus vai estar ali também, tá? Te garanto. Então, quando você fizer um lugar de honra para alguém, para o seu filho, ou para o seu marido, ou para uma vizinha que perdeu o emprego, ou para uma amiga que se aposentou. Uau, aposentar é uma coisa surpreendente hoje em dia, né? É uma vitória. Qualquer pessoa, uma pessoa que esteja passando por um momento difícil, ou de saúde, ou com a família, prepara uma mesa, faz um lugar de honra para essa pessoa. Aí você pode elogiar, né? O que você vai fazer? Aí você faz a mesa e vai fazer o quê? Vai conversar sobre o quê? Vai falar mal dos outros? Não, pelo amor de Deus, não vai falar mal de ninguém, tá? Não vai falar nada de ruim durante esses momentos, tá? Você vai falar coisas boas, você vai elogiar, né? São sugestões agora do que você pode fazer quando você fizer um lugar de honra, tá? Para alguém. Então você pode elogiar a pessoa que se sentar no lugar de honra, né? Fala para ela o que você acha dela, que ela é uma boa pessoa, por quê? O que ela faz bem, quais são os pontos fortes dela, né? Eleva a autoestima dela. Aí você pode pedir também para o seu convidado contar algo especial sobre a vida dele, uma experiência que ele teve no passado. Você pode pedir para ele contar o que ele queira contar, né? Óbvio, não vai forçar a pessoa a contar nada. Ah, me fala sobre aquele episódio lá do não sei o que. A pessoa, não, aquilo não. Deixa abaixo. Então, pergunta a ela, você gostaria de compartilhar alguma coisa que aconteceu na sua vida e que você sempre teve vontade de contar para alguém e nunca teve a oportunidade? Tô aqui, sou toda ouvidos, pode compartilhar comigo. Você pode também dizer para essa pessoa o quão importante ela é para você, por que ela é importante para você, né? Se ela te ajuda, se ela é um porto seguro para você, se ela faz você mais feliz, né? No caso da família. Se ela te ajuda com seus filhos, vai buscar os seus filhos na escola, vai, sei lá, qualquer coisa. Fala para ela que ela é importante, porque a gente tem que falar essas coisas. Fala para ela que ela é importante para você e fala por que ela é importante para você. E você pode pedir também para a sua visita ilustre, para o seu convidado de honra, para ele contar um episódio, ou como um episódio que tem vocês dois juntos, né? Como que vocês se conheceram, ou você conta
você mesmo pode contar. Como que vocês se conheceram? Ah, você lembra que a gente se conheceu naquele dia lá, não sei aonde, na fila do supermercado? E tava uma confusão? Pois é, conta. Conta que desde aquele dia, como que foi a relação de vocês. Vai destrinchando o assunto, né? Então, mantenha o foco nas coisas boas, tá? Não vai ficar falando mal de ninguém, não. Tá? Porque o intuito de fazer as reuniões à mesa não é para falar mal de ninguém. Jesus está ali, hein, gente. Mas isso daí a gente vai sendo educada, tá? No início a gente não vai se ligar nisso, mas depois o Espírito Santo vai operando aqui, Jesus vai dando uns apertinhos assim, menina, fica quieta. Aí a gente começa a entender, tá? Mas se no início o assunto foi esse, paciência, as coisas vão se ajeitando depois, tá bom? Então, faça isso, né? O desafio não era fazer um lugar de honra à mesa? Faz um lugar de honra para alguém, né? E aí depois vocês contem aí no comentário, se vocês quiserem, como é que foi a experiência de vocês, ok? Mas comecem na sua casa. Primeiro faz um lugar de honra para as pessoas da sua casa. Aí depois você começa a fazer para as pessoas de fora da sua casa, né? Porque a gente tem que honrar primeiro os nossos, não é isso? Não é verdade? Então é isso aí, gente. O capítulo de hoje, olha que delícia, né? Que delícia. E eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, a gente vai para o capítulo 5 na segunda-feira, né? O capítulo 5 é o pão nosso de cada dia. Assunto de semana que vem. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela presença. Muito obrigada. Eu vou deixar disponibilizado aqui no canal Primavera Royal Decor, no feed, tá? Vai ficar gravado. Também vou deixar gravado no Ir e Servir e no canal do YouTube do Ir e Servir. Se você chegou agora e prefere ver pelo YouTube, amanhã estará disponível no canal esse vídeo. Tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigada pela presença. Deixa eu fazer uma oração rapidinho aqui para encerrar, né? Senhor, muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, porque o Senhor tem tantos ensinamentos para nós, meu Deus, através da sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deixou a sua palavra para que nós possamos ser guiados pelo caminho que o Senhor quer para nós. Senhor, que o Senhor Jesus esteja conosco, presente à nossa mesa todos os dias, e eu sei que está. Leve, Senhor, cada família que está aqui assistindo esse vídeo para a mesa, para ter um encontro com o Senhor diariamente, meu Deus, e para que eles sejam transformados em todas as suas necessidades. Muito obrigada, Senhor. Eu oro e agradeço. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Tenham uma ótima noite de sono. Fiquem com Deus. Quem chegou agora eu já vou disponibilizar esse vídeo no feed do Primavera Royal Decor, do Ir e Servir. E amanhã ele vai estar disponível no canal Ir e Servir do YouTube. Tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite. Tchau, tchau.